E aí galera, tudo bem? Então, hoje eu gostaria de falar com você sobre umas coisas que eu tenho pensado aí nas últimas semanas, que é sobre dois tipos de pessoas. Mas eu gostaria de falar com você sobre o que essas pessoas em geral carregam e que nem sempre andam junto. Eu gostaria de falar com você hoje sobre uma coisa chamada talento e uma outra coisa chamada disponibilidade. Então, já passou pela sua cabeça a quantidade de pessoas talentosas que a gente geralmente conhece? Falando em especial sobre o ambiente, por exemplo, de igreja, existe uma série de pessoas talentosas lá dentro. Aliás, se você for parar para notar, uma boa parte das pessoas, por exemplo, que cantam, uma boa parte mesmo, saiu de dentro das igrejas. Mas veja que existe hoje uma diferença muito grande entre você ter talento e você ser disponível para você usar esse talento ou para que você possa colocar esse talento de uma maneira mais específica para a obra de Deus. Quando a gente fala de reino, a gente vê muitas pessoas talentosas e eu particularmente acredito que todo talento, todo dom provém de Deus. De maneira que quando eu trabalho isso para Deus, eu não faço isso porque eu sou legal. Eu não faço isso porque tô retribuindo. Na verdade, eu faço isso porque Deus me deu, então nada mais justo do que eu trabalhe isso para Ele, na verdade. Mas eu não sei se você já teve essa sensação. Eu tenho a sensação que muitas das vezes nós temos pessoas incrivelmente talentosas, mas elas nem sempre, infelizmente, estão disponíveis para trabalhar esse talento no reino de Deus. Em compensação, de um outro lado da história, você vai ver muitas das vezes pessoas de coração aberto, pessoas que realmente estão disponíveis, mas que nem sempre têm o talento que elas gostariam de ter ou que aquela outra pessoa que tem. Deu para entender? Muitas das vezes eu tô aqui no meu canto e eu fico olhando muito aquele carinha lá do lado, aquela pessoa do outro lado que tem um talento e eu falo, nossa, como eu gostaria de ter aquilo. E eu penso muitas das vezes que para fazer determinada coisa eu preciso ter exatamente o que aquela pessoa tem ou fazer as coisas exatamente da maneira que aquela pessoa faz. E isso na realidade é um erro. Veja que, de uma maneira geral, os disponíveis, eles são muito mais disponíveis para Deus. Se você parar para pensar, por exemplo, na história de Davi, Davi tinha vários irmãos, certo? E todos os seus irmãos, além de mais velhos, mais experientes, mais conhecedores das coisas, eles eram fortes. E, na realidade, quando você vê o profeta Samuel se aproximar deles, você vê que Deus não escolhe o mais forte, Deus não escolhe o mais talentoso, entre aspas, na arte da guerra, porque se você olhar para todos os irmãos de Davi, você vai observar que todos eles eram muito melhores na arte da guerra do que o próprio Davi. Davi, o que ele sabia fazer? Ele pastoreava ovelhas. E ele tocava harpa, não consigo me lembrar de alguma outra coisa específica de Davi nesse momento. Mas você há de convir que essas duas coisas na guerra não iam fazer muito sentido, não iam ter de repente tanta função. Mas de todos aqueles irmãos, Davi era aquele que tinha o coração mais disponível. Ele não era o mais talentoso, ele não era o mais forte, mas ele era o mais disponível. E ele acreditava que na sua disponibilidade, não necessariamente no seu talento, Deus simplesmente faria as coisas. Tanto é que quando ele vai lá enfrentar Golias, ele vai na certeza de que Deus vai fazê-lo vencedor e de fato ele vence. De uma maneira geral, quando a gente tem pessoas extremamente talentosas e às vezes nosso foco fica naquela pessoa e você quer aquela pessoa, você quer que aquela pessoa se chegue, você quer que aquela pessoa venha e você se pergunta, meu Deus, por que essa pessoa não trabalha no reino? Por que essa pessoa não prega o evangelho com isso? Por que ela não utiliza isso como uma arma? Eu não sei. Eu também gostaria de saber. Mas eu sei de uma coisa, que se tiver alguém, por mais que essa pessoa não tenha todo o talento, que de repente você esteja esperando, a disponibilidade dela vai fazer com que Deus a abrace de uma maneira que ela será no reino extremamente talentosa. E eu posso falar isso porque eu tenho visto isso já durante muito tempo. Na verdade,
Deus gostaria muito que todos os super, hiper, mega talentosos pudessem usar os seus talentos para Ele. Mas se isso não acontecer, acredite que um coração disponível vai fazer infinitamente mais do que ele pensa ou imagina, porque no fundo não é o talento de ninguém que faz as coisas, é a vontade de Deus que realiza. Agora, se por um acaso você não tem pessoas ao seu redor que estejam compromissadas com o reino, de maneira a trabalhar os seus talentos para Ele, não se preocupe. Pegue as pessoas que têm coração disponível. E digo mais que nós pensemos que essas pessoas não têm talento, talvez elas só estejam idealizando o talento de outra pessoa. Porque eu acredito que todas as pessoas, em maior ou menor grau, têm algum tipo de talento para oferecer. Então veja, a mensagem que eu quero deixar para você hoje é que se você tem algo muito valioso que Deus te deu, trabalhe isso para o reino de Deus. Mas se por um acaso você se julga hoje uma pessoa que não tem absolutamente nada, esqueça o que você teoricamente acha que deve ter e apenas seja disponível. Deus gosta de pessoas talentosas que se dispõem. Existem pessoas extremamente talentosas que estão perdendo os seus talentos no mundo, fazendo outras coisas no mundo, quando elas poderiam estar pregando o evangelho com isso. Por que isso acontece? Não sei, mas isso é certamente loucura, não é verdade? Porque Deus dá cada coisa linda pra gente, que a gente jamais teria condições, às vezes, de ter ou fazer. Quantas pessoas têm talentos e nunca estudaram, nunca se aprimoraram para ter aquilo? E tem, é porque Deus faz. Mas acredite em mim, se você se disponibilizar, Deus vai fazer com que surjam talentos em você que nem você imaginou que você tinha. Então, a reflexão que eu deixo para você hoje é: quem você é hoje? Disponível, talentoso ou talentoso disponível? Que Deus abençoe sua vida hoje. Fui!